Estamos destacando desde o comecinho dessa edição dos principais fatos do dia. Para você que chegou agora há pouco, é importante você saber que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passou 5 horas hoje ali no Senado. Não foi visita, não, foi explicação. Ele deu explicações, foi perguntado sobre o trabalho, o enfrentamento, à pandemia. Falou também da vacinação, sobre a Covid-19, também sobre a falta de oxigênio em Manaus. Vamos conversar agora, então, com a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Foi ela quem pediu que Pazuello fosse, então, ao Senado. Foi convidado, para ir ao Senado para falar, para responder ali as perguntas dos senadores. Senadora, boa noite. Aqui Mona Lisa Perrone falando. A senhora me ouve bem? Ouço bem. Boa noite a todos. Obrigada, senadora. Bem-vinda ao Expresso CNN. Caio Junqueira, meu parceiro, está participando também da entrevista. Senadora, o ministro disse que vai vacinar a população brasileira ou a população que realmente muito precisa, uma parte significativa, até o fim do ano. E condicionou isso à produção interna das vacinas aqui, o que a gente sabe que neste momento é algo muito difícil. Eu começo essa entrevista perguntando para a senhora se o ministro convenceu, se foi suficiente o que o ministro disse sobre a questão da vacinação no nosso país. Olha, dizer que foi convincente, eu não posso nem de longe afirmar isso, porque o ritmo da vacinação no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, nesse momento de disseminação muito grande, o temor, inclusive, que essa disseminação com essa nova cepa que foi identificada no Brasil, nós estamos vivendo o recrudescimento da epidemia, dessa pandemia. Então, o Ministério da Saúde, desde o início, tem emitido sinais muito equivocados. Hoje ele deu uma demonstração de que estava construindo um cronograma de vacinas que ele estaria adquirindo. E eu muito temerosa pelas declarações, porque aí mesmo no noticiário de vocês mostraram que ele não respondeu ao Butantan quando o Butantan perguntou se haveria o compromisso de adquirir as vacinas que estavam sendo produzidas, um ofício que estava em suas mãos há 2, 3 meses, e que ele disse que teria até maio para responder. Mostrou total despreocupação naquela época e agora pressionado pelo Brasil inteiro. Já viu o que aconteceu em Manaus? Não aconteceu em lugar nenhum do mundo, não se explica faltar oxigênio, ter o pedido de oxigênio para atender as pessoas, não ter nem leito, nem oxigênio e nem vacina. Então ele foi muito pressionado, é lógico que senadores do Brasil inteiro estavam lá, fizeram suas perguntas, cobraram do ministro um cronograma, perguntaram sobre a compra das vacinas, quando é que iam tirar esses verdadeiros gargalos da compra de vacina para atender a população. E ele, muitas vezes, ele se sentiu bem pressionado e com dificuldade de responder, porque a veracidade não são das palavras, a veracidade são dos atos. Eles têm que corresponder e tempestivamente mostrar atitude satisfatória à população brasileira. Eu acho que foi um encontro necessário, portanto, mas não teve os resultados que nós esperávamos que tivesse. Senadora, o ministro estava tranquilo ali para responder? A senhora disse que muitas vezes titubeante, mas pelo menos tranquilo, tentando ali responder todas as perguntas que estavam chegando? Ele respondeu todas as perguntas. Agora, dizer que as perguntas, como ele respondeu, e a resposta exatamente muito contundente, que até em julho vacinaria metade da população brasileira, até dezembro a outra metade, para efetivamente essas medidas serem tomadas e essas decisões se cumprirem, precisa que haja vacina. E a resposta foi quantas vacinas teriam disponíveis no território nacional. E a resposta foi que nós tínhamos cerca de 11 milhões de vacina, 5 já utilizadas e 6 milhões ainda não utilizadas. Mas onde estão as vacinas?
né? Quando chegarão as próximas vacinas? O ministro adquiriu essas vacinas aonde? Nós sabemos que agora tem da Fiocruz 4.800.000 doses de vacina, mas nós precisamos de muito mais no Brasil. Quando se fala que vai vacinar o Brasil até o final do ano, até o meio do ano e até o final toda a população, 100%, equivale a dizer que você tenha que vacinar a população 2 vezes. No mínimo, ele teria que, para ter um calendário otimista, ele teria que ter 30 milhões de doses de vacina. E nós, identificando, conversando com o laboratório, pesquisando, procurando resposta, não encontramos essas vacinas. Não encontramos essas vacinas. Caio Junqueira. Senadora, depois dessa fala, desse depoimento do ministro, é necessário uma CPI? Olha, o que trata a CPI, né? Todas as pessoas no Brasil têm essa cultura sobre a CPI, que ela sempre é instalada, ela sempre é requerida quando os fatos não estão bem claros. O que aconteceu no Amazonas, em Manaus, nós vimos que houve um pedido, uma solicitação de socorro naquele estado, não foi atendido. As respostas que eles deram suscitaram muitas dúvidas, então é necessário que se esclareça. É crime, é dever do Estado, não precisa nem dizer isso, cuidar da saúde da população. E aí não tem nada que dizer quem é que tem que cuidar, mas o Ministério da Saúde, sobretudo, é o ministério mais importante do Brasil hoje, mais importante. Então, quando chamado, quando conclamado, ele tem que responder com atitudes. E em Manaus, nós vimos que isso não aconteceu. Faltar oxigênio, é impossível você pensar que o Ministério não teria como adotar medidas urgentes e eficientes para atender aquela população. Muitos morreram. Nós estamos falando de mortes. A expectativa da vacina é para as vidas que ainda estão por aqui, as nossas vidas, mas os que perderam a vida pela falta de eficiência, de um planejamento, afinal, o ministro era conhecido como o homem da logística, aquele que seria capaz de fazer um planejamento. Agora, planejar é preciso ter elementos. Nós ficamos cobrando o tempo todo, a matéria que vocês inserem cotidianamente mostra aí em que lugar que nós estamos mundialmente, 34º lugar, 1,1% da população vacinada, 235 mil pessoas morreram. Como é que nós vamos acreditar que da noite para o dia, nós estamos falando em final de fevereiro, nós vamos acreditar que até julho nós tenhamos a capacidade de adquirir essas vacinas? E outra pergunta fácil. Por que não se incentiva, como fez o Reino Unido, em que os laboratórios locais possam produzir a vacina? Por que não autoriza a iniciativa privada a adquirir vacina, vacinar os seus trabalhadores, fazer doação para o SUS? Então, todos esses questionamentos é que nos leva a ficar indignados, estagnados e perplexos por a falta de atitude do Ministério da Saúde. Falar só não é suficiente. O Brasil tem que cobrar responsabilidade e, nesse ponto, a responsabilidade foi por aqueles que morreram. Então, o Ministério vai ter que responder, quer seja... hoje não foi possível, foi muito querido, deu muitas respostas, acho que pouquíssimos senadores saíram satisfeitos, mas sobre os crimes que foram cometidos contra a vida da população brasileira, vai ter que se apurar as responsabilidades. Senadora Rose de Freitas, muito obrigada, porque a senhora conseguiu dar um jeitinho aí, conversar com a gente, trazer um panorama, então, os bastidores, a sua percepção sobre essa audiência, então, do ministro Pazuello no Senado. Muito obrigada e até uma próxima, senadora. Boa noite, obrigada a todos.